Bom, pessoal, notícia do dia, principal notícia do dia, Bolsonaro inelegível até 2030. O Bolsonaro já foi condenado agora não tem mais o que fazer, como se diz. Foi condenado pelo TSE, a inelegibilidade, está fora das eleições até 2030. Manchete do Globo. Jair Bolsonaro é condenado pelo TSE, a inelegibilidade está fora das eleições de 2030. Bom, depois de tudo que o Bolsonaro fez, no que diz respeito a ameaças à democracia, a que contou, sabe qual que contou mesmo? Foi aquela reunião com os diplomatas, não é? A reunião com os países, na qual o Bolsonaro reuniu vários diplomatas para criticar o processo eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas. Então, essa foi a pá de cal do Bolsonaro. Então, por 5-2, o Bolsonaro se tornou inelegível, né? O Bolsonaro se tornou inelegível. Manchete aqui do Globo, né? Então, olha só. A Miriam Leitão, ela disse o seguinte: é inaceitável usar o poder contra o direito do voto, que é o caso que o Bolsonaro fez, né? Ela escreveu um artigo sobre isso. A Malu Gaspar, Nunes Marques, manteve suspense sobre o voto até o último minuto, né? Quem é que não sabia qual o voto do Nunes Marques, né? Lauro Jardim, Bolsonaro inelegível e calmaria no país. Bolsa sobe, dólar está em queda. O Bernardo Melo Franco, a justiça não é tola. Em julgamento, o TSE rebate ataques de Bolsonaro. Então, é a principal notícia, né? Vamos pegar essa principal notícia aqui do Globo, né? Jair Bolsonaro é condenado. Bolsonaro inelegível, TSE condena ex-presidente por 5-2. Corte considerou que o chefe do Planalto cometeu abuso de poder político ao propagar ataques contra o sistema eleitoral. Em uma reunião com embaixadores, ex-presidente não poderá se candidatar até 2030. Jair Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade nesta sexta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com placar de 5-2, a Corte entendeu que o ex-presidente praticou abuso de poder político e usou indevidamente meios de comunicação ao atacar, sem provas, as urnas eletrônicas em uma reunião com embaixadores às vésperas da campanha do ano passado. Com isso, 6 meses após deixar o poder, Bolsonaro está impedido de disputar um cargo público até 2030 e se tornou o primeiro ex-presidente na história a perder os direitos políticos em julgamento no TSE. Em entrevista, logo após a decisão, ele disse não ter cometido qualquer irregularidade e que agora será um cabo eleitoral de luxo. Ao analisarem as acusações contra o ex-presidente ao longo de 4 sessões, ministros citaram ameaças à democracia proferidas pelo ex-presidente durante seus 4 anos de mandato. No período, Bolsonaro promoveu uma cruzada contra o Superior Tribunal Federal e, em especial, contra o ministro Alexandre de Moraes, eleito como uma espécie de inimigo número 1 do bolsonarismo. No entendimento da maioria dos magistrados, ao adotar essa conduta, Bolsonaro violou ostensivamente seus deveres constitucionais como presidente da República. 5 ministros, Benedito Gonçalves, Floriano Azevedo, André Tavares, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes, votaram pela inelegibilidade. 2 ministros, Raul Araújo e Nunes Marques, foram contra. Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por atacar o processo eleitoral durante uma reunião com embaixadores. Candidato a vice de Bolsonaro no ano passado, Braga Neto, foi absolvido pelo TSE. O julgamento desta sexta-feira foi marcado por duros recados enviados por Moraes, presidente do TSE, sobre os ataques à democracia, reafirmando a jurisprudência da Corte para as futuras eleições. Além dele, as ministras Carmen Lúcia, Floriano Marques e André Tavares
acompanharam o voto do relator Benedito Gonçalves pela condenação. Raul Araújo e Cássio Nunes Marques, por sua vez, divergiram e defenderam a absolvição. A justiça é cega, mas não é tola. Nós não podemos, de forma alguma, criar o procedimento avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu, todo mundo sabe o mecanismo para a obtenção de votos, mas todos escondem a cabeça embaixo da terra, afirmou Moraes. É muito importante que o julgamento criasse o precedente para impedir a disseminação do ódio, da desinformação, da conspiração do ataque à justiça eleitoral, a desinformação para enganar o eleitor. Ao se enganar o eleitor, atenta-se contra a democracia. Por que Bolsonaro ficou inelegível? Essa é a grande pergunta. A ação pela qual Bolsonaro foi condenado, considerado inelegível, foi apresentada no ano passado pelo PDT, que acusou de criar um ambiente, que o acusou de criar um ambiente propício para a propagação de toda sorte de desordem informacional, ao promover a reunião com representantes de outros países no Palácio da Alvorada. E foi mais no Palácio da Alvorada isso. A legenda apontou que, ao transmitir o discurso com ataques às urnas eletrônicas na TV Brasil e em redes sociais, Bolsonaro teve expressivo alcance na difusão de informações falsas, já reiteradamente desmentidas. Ao analisar o caso, o relator da ação, Benedito Gonçalves, entendeu que a reunião com os embaixadores deveria ser inserido no contexto de diversos ataques ao sistema de votação do país em entrevistas, transmissões ao vivo e discursos proferidos durante o mandato. Em seu voto, apresentado ao longo de 3 horas, Gonçalves incluiu uma linha do tempo na qual enumera episódios nos quais Bolsonaro avoca discursos golpistas para atacar as instituições do país. O ápice das acusações, segundo ele, se deu durante a tramitação da proposta de emenda à Constituição do voto impresso, rejeitada pela Câmara em 2021. O relator citou a transmissão ao vivo que Bolsonaro fez em julho de 2021, questionando a segurança das urnas. Segundo o magistrado, o ex-presidente recorreu ao descrédito do dispositivo eletrônico a fim de manter sua militância em contínuo estado de excitação e até mesmo de paranoia. Gonçalves também faz referência a uma entrevista do ex-presidente à emissora da rádio Jovem Pan, em agosto daquele ano, na qual apresenta um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao TSE, fazendo crer que houve adulteração de votos nas eleições de 2018, o que já havia sido desmentido no tribunal. O ministro ainda lembrou que as lives e entrevistas serviram para Bolsonaro convocar seus apoiadores aos atos de 7 de setembro daquele ano, quando voltou à carga dos ataques às instituições e aos princípios democráticos, incluindo a ameaça de descumprir decisões judiciais. Além disso, citou menções feitas pelo mandatário, então mandatário às Forças Armadas, como uma organização capaz de fiscalizar e apontar soluções para fraudes no pleito, o que nunca esteve entre as funções dos militares. A reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada não é uma fotografia na parede, mas um fato inserido em um contexto, afirmou Gonçalves. Minuta golpista. Um dos principais pontos de discussão no julgamento foi a inclusão da chamada minuta golpista, como elemento para reforçar as acusações contra Bolsonaro. O documento apócrifo, encontrado em um estante da casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, em janeiro deste ano, prevê a decretação de um estado de defesa no TSE, o que permitiria ao ex-presidente intervir no resultado das eleições de 2022. Esses elementos têm correlação estrita a causa de pedir e a gravidade da conduta. Isso porque, desde a inicial, o autor alega que os investigados tinham como estratégia política eleitoral induzir descréditos ao resultado do pleito de 2022, argumentou o relator. Novatos acompanham o relator. Recém-possado como ministro do TSE, Floriano Marques e André Tavares concordaram com a posição do relator. Marques afirmou
que houve responsabilidade direta e pessoal de Bolsonaro, que teria assumido os riscos com sua conduta. Tavares, por sua vez, considerou que o discurso de Bolsonaro teve distorções severas da realidade. Não apenas a mera falta de rigor em certas proclamações, mas a inequívoca falsidade perpetrada nesse ato comunicacional com invenções, distorções severas da realidade, dos fatos e dos dados empíricos e técnicos, chegando ainda a caracterizar uma narrativa delirante com efeitos nefastos na democracia, no processo eleitoral, na crença popular em conspirações acerca do sistema de apuração dos votos, disse Tavares. O voto que formou maioria foi dado pela ministra Carmen Lúcia, que citou o conceito de consciência de perverter, descrito por ela como a consciência de saber que não tem razão e ainda assim expor como se estivesse sabendo que não a tem. Ela afirmou que Bolsonaro agiu dessa forma e que por isso colocou em risco a democracia. Essa consciência de perverter faz com que não apenas o ilícito tenha acontecido, colocando em risco a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral e, portanto, da própria democracia, mas isso foi divulgado com o uso indevido dos meios de comunicação para solapar a confiabilidade de um processo sem o qual nós não teríamos sequer o Estado de Direito. O último a votar, Moraes fez um discurso duro com críticas à conduta do ex-presidente, listando declarações do ex-presidente e, em seguida, as pontuando como mentiras. O presidente, ao dizer mentirosamente que há fraudes nas eleições, inclusive daquela que ele ganhou sem apresentar provas, ao atacar o sistema eleitoral que o elege há 40 anos, não se enquadrou no exercício de liberdade de expressão, mas de abuso de poder, afirmou Alexandre de Moraes em voto. Divergências. Apesar da pressão de Bolsonaro para que pedisse vista mais tempo para analisar a ação e adiar o julgamento, o ministro Raul Araújo apresentou seu voto divergindo do relator. Ele afirmou que não viu abuso no discurso de Bolsonaro aos embaixadores. O ministro reconheceu que o ex-presidente se excedeu em sua fala, mas argumentou que as declarações não conseguiram deslegitimar as urnas. Embora não se possa negar que as eleições de 2022 experimentaram um conjunto de percalços e dificuldades oriundos de discursos inverídicos, no qual a fala do então presidente Jair Messias Bolsonaro é um exemplo significativo, há de se igualmente reconhecer que a Justiça Eleitoral foi capaz de conduzir o pleito de forma orgânica, com ampla e livre participação popular, afirmou. O mesmo entendimento foi seguido pelo ministro Cássio Nunes Marques, único dos indicados por Bolsonaro ao STF a participar do julgamento. O magistrado reconheceu os ataques do ex-presidente à Justiça Eleitoral, mas destacou em seu voto que a reunião com embaixadores não configura gravidade o bastante para interferir no resultado do pleito. Ainda que se considere as informações questionáveis, a reunião com embaixadores não foi capaz de perturbar a regularidade das eleições, afirmou Marques. Nossa, que argumento pífio do Marques, hein? Que argumento pífio. O que acontece agora? Após o término do julgamento, o advogado de Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho, afirmou que irá aguardar a publicação do acórdão com a íntegra dos votos dos ministros para analisar quais as melhores estratégias. A defesa recebe com profundo respeito a decisão e vai aguardar a composição integral do julgado, já que foram lidos, em grande maioria, apenas votos parciais ou resumo de votos, para verificar quais são as melhores estratégias daqui para frente, disse Vieira de Carvalho. Diante do placar de 5-2 pela condenação de Bolsonaro, há a possibilidade de que a defesa do ex-presidente ingresse com os chamados embargos de declaração no próprio TSE, a partir dos quais os advogados podem questionar, por exemplo, os critérios contidos na decisão. A defesa do ex-presidente também afirmou, ao longo de todo o julgamento, que uma de suas possibilidades de recurso seria ao Supremo Tribunal Federal. O advogado Tarcísio Vieira de Carvalho entende que Bolsonaro não teve oportunidade de se defender de forma adequada de fatos novos incluídos ao processo, como minuta do golpe, que não tem relação com o objeto inicial da ação. A expectativa seria pela rejeição total do processo. A Corte Eleitoral, contudo, já aprovará a inserção de fatos e documentos que sejam desdobramentos do caso.
Um dos autores da ação, o advogado Albert Agra, afirmou que o resultado mostra que não são apenas os mandatários dos INCONs que precisam cumprir a legislação eleitoral. Ainda podemos dizer que em Brasília há juízes, ou seja, ratifica-se o parâmetro democrático, e não é apenas daqueles mandatários nos INCONs que precisam cumprir a legislação eleitoral, disse Agra após o julgamento. Braga Neto absolvido. Apesar da divergência sobre Bolsonaro, os ministros concordam em absolver o vice na chapa de Bolsonaro, o ex-ministro Walter Braga Neto, que também era alvo da ação. Os ministros consideraram que ele não teve participação no evento. Bom, pessoal, é isso aí. Bolsonaro inelegível durante 8 anos. Inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.